Tá, segundo as Crônicas 32, versículo 1 a 8. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com os príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todos os muros, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo, ou Miló, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Pai, fala grandemente conosco, é o nome de Jesus, Senhor. Manifesta seu poder e bondade, sua graça, é o nome de Jesus, ó meu Deus. Traz para nós a revelação da tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, o que é que nós vemos aqui? A invasão. Todos aqui já ouviu essa mensagem, como a palavra se renova a cada manhã. Deus me deu essa palavra agora pela manhã. A invasão de Senaqueribe. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. O que seria de nós se o Senhor não intervisse em nossas vidas, irmãos? O que seria? O que seria da igreja hoje se não houvesse um plano de Deus para ela? O que seria de nós se dentro de um plano nosso, plano 1, plano 2, mais conhecido como plano A, plano B, plano C, essa parte de fazer planilhas, de chegar e se preparar para alguma coisa, fazer planilha é se preparar para um futuro. Mas houve aqui algo que me chamou a atenção no versículo de número 5, E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outros muros, outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas
e escudos em abundância. Olha bem, o que me chama a atenção? De uma hora para outra, se conserta o que está quebrado e se faz outros. Sabe o que é isso, irmão? Desespero. Porque aquilo que está quebrado, se sabe que está quebrado, tem que fazer logo, tem que arrumar logo, para que não cause ruptura maior. Aquilo que está quebrado tem que ser refeito para que haja uma condição melhor. Você trabalhe em calma, senão você vai ter que trabalhar às pressas. E a expressão trabalhar às pressas significa trabalhar dia e noite, ou muito mais do que isso, empregar um esforço. Sabe o que é esforço? Uma força incalculável. E essa força incalculável vai lhe causar desgaste mental, espiritual e emocional. Os hinos que foram louvados aqui, a saudação aí que o presbítero Carmino deu, a parte emocional, isso aí, tudo a ver. Eu falei, mas que maravilha, olha um gancho aí na mensagem. Então, em aproximadamente 701 a.C., Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas do reino de Judá em uma campanha de subjugação. O adversário, ele não estava sendo levantado por Deus, ele estava vindo como um penetra. Porque quando é Deus que está trazendo uma situação para punir o povo, é uma coisa, o povo tem que ir na presença de Deus se humilhar. Agora, quando é também um ataque inesperado, porque o diabo ele age dentro ou fora da presença de Deus, com permissão de Deus ou sem a permissão de Deus, ele vai agir contra a vida do povo, contra a igreja, contra a família, contra o cristão individual. Ele vai atacá-lo de alguma certa forma. Satanás é o plano dele, é arquitetar planos contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a família, contra o governo. Satanás ele faz isso. E Senaqueribe, ele sitiou Jerusalém, mas não conseguiu capturá-la. É a única cidade mencionada como sitiada na estela de Senaqueribe, da qual a captura não é mencionada no ano 701 a.C. Então, ele intentou isso. Agora, olha que coisa interessante. Ezequias foi um dos reis de Judá que procurou agradar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Aí é onde está a moral da história. E o que me chamou a atenção aqui é que ele procurou as cidades fortificadas. E é aqui que eu quero falar para nós nessa manhã. O que representa uma cidade fortificada em nossas vidas? Muita coisa. A família é o abrigo, é o recôndito de todo ser humano. Ele vai, ele sai para trabalhar, ele sai para viajar, mas quando ele volta para dentro da casa, onde está a família. Uma cidade fortificada, um amparo. Mas muitas das vezes ele vai correr risco lá fora. E os riscos que ele vai correr é assaltos, investidas, acidentes e tudo mais. Aí é onde eu te pergunto uma coisa: quando o crente está em Cristo, não em crise, em Cristo, ele faz a lição, dever de casa, tudo certinho, bonitinho, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de jejum, ele tem uma vida de leitura da palavra, ele sai, mas ele confia no Senhor que ele está fazendo o que é certo. Aí, de repente, um ataque inesperado. Quando o inimigo vai inesperadamente o atacar, então ele vai se lembrar do Senhor, porque é isso que diz lá em Jonas capítulo 2 verso 7, diz assim: quando entrou aqui no teu templo a minha oração, eu me lembrei do Senhor. Então é quando o crente lembra e diz: ó Deus,
eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. Às vezes vai haver situações em que Deus, ele sai rompendo, quebrando o arco, cortando as lanças e queimando os carros no fogo. Por quê? Porque ele é Deus. Mas existem situações em que, quando um ataque inesperado vem, a gente vamos clamar ao Senhor, a gente vamos pedir a Deus, a gente vamos falar com Ele, e o Senhor olhará para nossas aflições, tá? Então, isso aconteceu. Israel vivia um período de muitas dificuldades espirituais, e Ezequias procurou restabelecer a vida espiritual do povo. É aí onde entra a palavra liderança. A liderança é o teu subalterno, está acima de você. E aí é quando a liderança vai procurar em você e dizer: irmão, isso aqui está errado. Isso aqui, você está cometendo essa falha aqui. Esse seu conceito não está adequado. Irmão, isso aqui você precisa melhorar. Aí tem muitos que é tão terrível que diz aí: ó, o cara, só ele está certo, só ele quer saber falar. Só ele quer. Não é só ele que quer saber falar. É ele que Deus escolheu para falar para você. É ele que Deus escolheu para tratar com você. Se ele não fosse escolhido por Deus, Deus nunca iria tratar com você. Ah, mas aí Deus pode colocar outro? Pode. Deus sempre coloca outro. Mas aí é onde está a moral da história. Até encontrar esse outro, porque Deus está à procura. Salmos 89, ele diz assim: eu achei a Davi, ó, com o meu santo óleo eu ungi. Se Deus achou, é porque Deus estava à procura. E se Deus está à procura, não é qualquer um que Deus vai levantar para te orientar. Ele vai levantar a pessoa certa. E se você não valorizar isso, lamento te dizer, não entendeu de reino, não entendeu de visão de reino, não entendeu de propósito de reino. Porque quando se empina o nariz, é bonzinho, é facinho. Alguém chegar: eu já ouvi isso muito de muitos irmãos aqui na igreja. Pastor, você tem que melhorar. Pastor, o orgulho, pastor. É orgulho meu? É orgulho ser firme na minha afirmação, ser firme com você? Ou é orgulho seu de não querer baixar a cabeça e reconhecer que está errado? De quem é o orgulho? Fala para mim. É orgulho seu de não querer aceitar a repreensão? Quando a Bíblia fala comigo abertamente: quando repreenderes, repreenda ao sábio, e ele vai te amar cada vez mais. Se repreenderes ao tolo, ele se levantará contra ti. O tolo sempre vai se levantar contra. Sempre vai colocar um porquê. Então vamos lá. Senaqueribe vai invadir Judá. E uma coisa que me chama a atenção aqui, o verso 5, como eu sempre falei aqui desde o começo agora, ele vai ao encontro das cidades fortificadas. Naquelas épocas, todo o reino que era construído aonde tinha um rio por perto. Para que se construía? Aquela região onde estava um rio, eles construíam os seus castelos, suas cidades fortificadas. E você pode ver isso nos filmes, irmãos, os filmes medievais. Eu gosto muito de assistir, porque tiro muita lição de liderança ali. Baixa a ponte levadiça, erga a ponte levadiça. O rio dificultava qualquer tipo de invasão para aquela cidade. Então ela era fortificada. Por quê? Porque havia um rio que a cercava. E depois do rio tinha muros, e depois do muro tinha antemuros. O muro lá na frente e o antemuro. Se passasse por lá, já tinha uma outra guarnição aqui. Neemias e Esdras, quando foram edificar Jerusalém, porque estava tudo queimado a fogo, as portas queimadas, os muros vendidos, em 52 dias a obra foi feita. Por quê? Porque eles trabalharam arduamente, e os inimigos se juntaram de tudo quanto era lugar. Porque nenhum deles que se levantou contra Neemias para destruir o projeto de edificação dos muros, nenhum deles era um amigo, nem Tobias, nem Sanbalat. Um era de uma região, outro era de
de outra, Tobias era de outra região, mas se juntaram todos eles no dia e disseram: vamos lá infernizar, vamos lá acabar com essa obra, vamos dizer para aqueles fracos judeus que mesmo eles construindo uma raposa, olha irmão, bicho miserável que é raposa, felpudo daquele jeito, com um rabo todo peludo, com a coisa não deve dar nem a grossura de um cabo desse microfone, mas o rabo por ser tão felpudo, disseram que na hora que a raposa passasse a abanar-se a cauda, o muro cairia. Aí Neemias chegou e falou assim: eu não vou ter medo das suas ameaças. Neemias se preparou antes, ele ora de novembro, de dezembro até o mês de março. Ele diz: olha, Senhor nosso Deus, olha para as suas ameaças, porque nós estamos com o Senhor, fazendo a obra do Senhor, e eu sei que o que está sobre mim é a mão do Todo-Poderoso. Quando a mão do Todo-Poderoso está sobre a vida de alguém, a coisa vai andar assim, independentemente de quem acredite ou não, vai andar, porque é a mão do Todo-Poderoso que guia aquele que anda sincero na presença de Deus. Aí olharam e acharam por pouco, e ainda falaram para Neemias: desce. Ele falou: jamais, eu estou numa posição, quem me colocou foi Deus, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou começando pelo alto, e se eu descer, vou me igualar a vocês, e eu não quero me igualar a vocês, eu estou fazendo uma grande obra, se eu descer a obra vai estar lá. Então sabe o que muitas das vezes o inimigo quer? É que você desça. Fala para mim, irmão, muitas pessoas já desceram. Jonas, quando Deus deu uma ordem, ele desceu 6 vezes. Na última vez, na 6ª vez, foi para o ventre do peixe. E aí, adiantou? Descendo. Essa expressão de descer é decadência. Descendo. E o inimigo, muitas das vezes, ele quer isso. Ele arma, prende você no laço, e você cego e cega, continua descendo em um estado de decadência, descendo, até quando você vai viver assim? Até quando? Só descendo. A única forma que nós temos para descer é na presença de Deus, descer em oração. Quem desce na presença de Deus, desce de um jeito, mas quando se levanta, não se levanta do mesmo jeito, se levanta com propósito, se levanta com objetivo, se levanta com a revelação de Deus. Essa é a expressão, descer na presença de Deus. Senaqueribe vai invadir Judá, e ele chega e toma conta, ano 701 a.C., ele toma conta das cidades fortificadas. Quando ele as cerca ali, o povo temeu, porque sabia que o rei da Síria não era brincadeira. E o rei da Síria, por não ser brincadeira, ele está ali, ele vai para as cidades fortificadas e ele as toma. E agora lá vem o rei Ezequias. Quando chega a ele a situação em que Senaqueribe invade Judá, invade Jerusalém, Ezequias diz assim: está na hora da gente consertar os muros. De uma hora para outra, vamos consertar os muros. Vamos pegar os muros que estão quebrados. Vamos pegar também, vamos construir antemuro para dentro. Isso significa que eu protejo tanto por fora, quanto eu também protejo por dentro. Agora, por dentro, construindo antemuro, a decisão é minha, não é de Deus. Deus vai habitar dentro quando eu der espaço para Deus habitar. Porque quem dá espaço para Deus trabalhar sou eu, é você. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Quem dá espaço para Deus trabalhar somos nós. Isso significa que se eu entrego para Deus e digo para Ele: trabalha, Senhor,
eu tenho essa deformidade aqui, eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa dificuldade. Deus vai tomar prazer em construir por dentro, porque por fora eu já estava, todos que estavam caídos, fendidos e rachados, e dizendo: aqui, essa brecha eu vou tapar, essa situação aqui eu vou agir, essa daqui eu também vou cancelar, essa outra aqui eu vou bloquear. Para quê? Para que Deus ele venha operar. Quando Deus vê que por fora eu estou fazendo alguma coisa, aí ele vai olhar. Agora o maior interesse de Deus não é aquilo que a gente faz por fora, mas aquilo que a gente fazemos por dentro. E quando fazemos por dentro é a construção do antemuro. Quando se constrói o antemuro, aí agora está na hora de se invocar a Deus e dizer: toma teu lugar, o teu lugar é no meu coração, o teu lugar é na minha vida. Quando Ezequias ele chega e faz isso aí ele diz para o povo, olha que coisa tremenda: e pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos. A primeira coisa que ele cobra do povo é esforço. Esforçai-vos. Agora ele vai dizer uma outra palavra: e tenha bom ânimo. Se esforce e tenha bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Um maior conosco do que com ele. Sabe por que Ezequias falou dessa forma? Porque Ezequias estava buscando ao Senhor. Mesmo que os muros de fora estavam quebrados, ele está na hora de reparar. Quando ele colocou todo mundo ali para trabalhar, eles vamos reparar. Quando começaram a reparar, ele disse: agora vamos construir o antemuro. E por ele construir o antemuro, o Espírito de Deus também é mestre. Já entregou a palavra e diz: avisa ao povo aí para ele se esforçar, para que eles também não temam, porque eu estou no meio de vocês e eu vou proteger essa cidade e ser aquele que não vai entrar nela. O que é o papel de Satanás? É amedrontar. Ele vem cercar, e quando ele cerca, ele diz: eu vou acabar com você. E se você for um borra-bota, ele vai acabar com você sim. Mas se você chegar e falar: não tem lugar para você, não tem lugar para o pecado, então eu vou construir um antemuro, porque eu quero que Deus habite para dentro. Aleluia. Aleluia. Está facinho essa palavra, está tremendo. Foi a palavra que Deus me deu. E olha que eu estava vindo de casa, eu ia falar sobre Lázaro, a ressurreição, mas aqui o Senhor me deu a mensagem, aqui o Senhor falou através dessa palavra. Aí que coisa tremenda. Isso é uma promessa. Versículos número 7 e 8: esforçai-vos. Qual é o mal do povo, irmãos? É não se esforçar, sempre arrumando uma desculpa, sempre colocando um obstáculo, sempre colocando dificuldade, sempre. Se o teu patrão te invocasse hoje para você ir trabalhar hoje, você iria. Você dá mais valor ao patrão do que a Deus. Uma convocação tem que ser honrada. Quando a pessoa dá mais valor para o braço de carne, ela despreza o Senhor. Quando ela valoriza a Deus, o braço de carne cai por terra na vida dela. O problema de muita gente é se curvar e reverenciar o que é natural e deixa de viver o espiritual com Deus. O ataque do inimigo contra a sua vida, olha para cá, isso aqui é sério, contra a sua vida e a minha vida, contra a igreja, nunca vai ser no material. O ataque de Satanás é sempre no espiritual, porque no espiritual cada um vai viver o tempo lá dos juízes lá, cada um fazia o que queria. Quando Satanás ataca no espiritual, você passa a fazer o que você quer, aquilo que dá na teia. Isso significa que o diabo te venceu
na área espiritual. Isso significa que você não é mais uma pessoa espiritual. Isso significa que Satanás venceu você na sua incapacidade, e quando ele te venceu, você não teve força. Sabe por quê? Porque quem é espiritual busca recurso, e todo recurso para quem quer ser espiritual ou continuar sendo espiritual está na igreja, na casa do Senhor. É daqui que sai a palavra, é daqui que Deus vai falar, e quando Deus fala, Deus se garante com a sua palavra. Aleluia! Esse é o espiritual. E aí? A escolha é só sua, a escolha é só minha. Você está enfrentando luta, irmão? Eu também estou. Você está passando por situações, irmão? Eu também estou. Tem prova na sua vida? A minha também tem. Mas observa uma coisa: eu estou construindo os antemuros. Uma semana sim, outra não, pelas madrugadas. E quando eu coloco ali, eu fico a observar quem é quem. Esse é antemuro. É quando temos aqui as terças-feiras voltadas para a oração. Mas cadê os irmãos? Eu não estou cobrando nada disso não, eu só estou querendo que você observe. Se não construir antemuro, a sua vida vai continuar sempre com falha, vai continuar sempre com cisternas rotas e imundas perante Deus. Essa é a verdade. Isso é para todos nós. Ele vai nas cidades fortificadas. E aqui agora eu quero finalizar. O que é uma cidade fortificada, pastor? Além da família, sua vida de consagração a Deus. Quando você tem uma vida de oração, tem uma vida de jejum, tem uma vida de leitura da palavra, tudo isso eu fiz, mas nunca entendeu. Porque quando deixa de fazer, é porque não entendeu nada do reino. Você sabe quando é que a sua batalha vai cessar, vai encerrar? Sabe quando é? De 2 a 1. Ou quando Deus te recolher, ou quando Deus arrebatar a igreja. Aí acabou tudo. Agora o que vai sobrar é a gente levar para Ele as nossas obras. Medalhas, dificuldades que você enfrentou no período das suas batalhas. Você vence uma luta hoje, tem mais uma para amanhã. Às vezes tem 10. Quando não coloca a vida à disposição de Deus, pega uma vida de fracasso e de derrota. Ezequias, ele diz: esforçai-vos e tem bom ânimo, não tem mais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Como é que Deus vai guerrear tuas guerras? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E aí está uma outra aplicação para a tua vida. Onde é que tu está descansando? Tu tem ouvido a palavra do teu pastor? Tu está ouvindo a mensagem que o teu pastor traz? Tu estás descansando na mensagem que é pregada no altar? Você está descansando na palavra? Descansar na palavra é se submeter a Deus e deixar que Deus trabalhe. Deus só vai trabalhar por nós quando a gente descansarmos nele. O inimigo cercou a cidade e o prazer dele era destruir. E ele vai e começa pelas cidades fortificadas. E quando as nossas vidas é atacada nas cidades fortificadas, nas fortificações de nossas vidas, que é como essas cidades fortificadas, por ela ser atacada, nós estamos perdendo o campo e perdendo para o inimigo de nossas almas. E só perdemos porque estamos em falha. E só iremos vencer se a gente reparar a nossa vida de erro no Senhor. Amém? Amém? Bata a palma para Jesus. E de pé, uma glória a Deus.